Bom, nesse exercício ele diz que em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com água de mangueira. E um deles quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal. Então ele pegou a mangueira e colocou assim na horizontal. É a 1 metro de altura, né, em relação ao chão. E então eles mediram a distância que o jato d'água atinge o chão. O jato d'água faz uma trajetória mais ou menos assim. E eles mediram a distância que ele atinge o chão a uma distância horizontal de 3 metros. E a partir disso, eles conseguiram calcular o alcance vertical do jato de água. E ele pede para considerar a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E ele pergunta qual foi o resultado que eles obtiveram para a altura que o jato d'água alcança. Para resolver essa questão, a gente vai ter que pensar o seguinte: para eu conseguir saber a altura que o jato d'água alcança, eu preciso saber a velocidade com que a água sai da mangueira. E para descobrir a velocidade com que a água sai da mangueira, eu preciso analisar esse movimento aqui horizontal e oblíquo, né? Porque ele é tanto na horizontal quanto na vertical, né? Ele tanto vai para a direita quanto cai para baixo. Então, é um movimento oblíquo, composto de duas dimensões. Quando a água sai da mangueira, ela só tem velocidade horizontal. Eu vou chamar de V0x, certo? Porque aqui nessa altura máxima, a velocidade vertical é zero, porque ainda não deu tempo da gravidade atuar e fazer a água ganhar velocidade. Ela vai ganhando ao longo do tempo. Então, o que eu quero achar é a velocidade V0x. Como eu faço para achar essa velocidade? Eu vou decompor o movimento nas duas dimensões e vou analisar as equações e ver como eu consigo achar o V0x. No eixo x, eu vou ter o seguinte movimento. Eu tenho um movimento de velocidade uniforme, porque na direção horizontal não tem nenhuma força que atua na água da mangueira que faz com que a velocidade diminua. Então, como eu tenho um movimento uniforme, eu vou ter que a velocidade V0x é igual a distância x dividido pelo tempo. Só que a distância x é 3 metros, então eu vou ter que o V0x é igual a 3 dividido por t. Isolando o V0x, ou melhor, isolando o tempo, vou ter que o tempo é igual a 3 dividido por V0x. Tá? Eu vou deixar essa equação guardada. Eu preciso achar o valor do tempo para conseguir calcular o V0x, certo? Para eu calcular o tempo, eu vou usar o movimento vertical no eixo y. E no eixo y, a gente tem a aceleração da gravidade, certo? Apontando aqui para baixo. Então é um movimento acelerado, porque a aceleração está no mesmo sentido do movimento, certo? A água cai para baixo, a aceleração aponta para baixo. Então eu vou usar a equação do VVatt, certo? Para achar o tempo. A velocidade inicial na vertical é V0y, que é igual a A velocidade final é Vy, que é igual a V0y mais g, que é a aceleração, vezes o tempo. O Vy final a gente não conhece. O V0y inicial é 0, mais 10 vezes t. Então, para eu calcular o t, eu preciso conhecer o Vy, que é a velocidade em y final. Para eu achar essa velocidade final, eu vou usar a Torricelli. Então, pelo Torricelli, eu tenho que a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes g vezes a altura,
V inicial é 0, o Vy final então vai ser igual a Vy ao quadrado igual a 2 vezes 10 vezes a altura. A altura é 1 metro. Então, 2 vezes 10 vezes 1. Então, Vy é igual a raiz de 20, certo? Então, substituindo agora então no VVOAT, vou ter que o Vy, que é raiz de 20, é igual a 10t. Então, quanto vai dar o tempo? O tempo vai ser raiz de 20 dividido por 10 segundos. Então, beleza, achei o tempo que a água da mangueira faz essa trajetória, certo? Então, eu vou substituir esse tempo agora na minha equação do movimento horizontal para eu achar o V0x. Então, o tempo, que é raiz de 20 sobre 10, é igual a 3 sobre V0x. Isso implica que o V0x vezes raiz de 20 sobre 10 é igual a 3. Então, V0x é igual, passar o 10 multiplicando, vai ficar 30. E vou passar o raiz de 20 dividindo. 30 dividido por raiz de 20. Então, fazendo essa conta, dá para fazer de cabeça, mas eu já fiz essa conta, vai dar 6,7. Raiz de 20 é aproximadamente 4,5. 30 dividido por 4,5 vai dar 6,7, mais ou menos, né? Aproximadamente. Metros por segundo, certo? Então essa é a velocidade com que a água sai da mangueira. Se essa é a velocidade com que a água sai da mangueira, então se a gente tem agora a situação em que a mangueira está na vertical e a água sai aqui dela com essa velocidade inicial, a gente consegue calcular a altura que ela alcança, né? Porque a gente sabe que esse movimento ele é acelerado para baixo por causa da aceleração da gravidade. Então eu posso usar Torricelli para calcular essa altura que a água alcança. Porque eu não tenho tempo, né? Então por isso que eu vou usar o Torricelli. Então usando o Torricelli nesse movimento eu vou ter que a velocidade final, que é zero, porque quando ela atinge a altura máxima, a velocidade é zero. Então, zero é igual à velocidade inicial, que é o V0x ao quadrado, menos, né, porque agora a aceleração está no sentido oposto do movimento. Então, é menos 2g vezes h. O g é igual a 10, né? Então, menos 2 vezes 10 vezes h. Isolando o h, a gente vai ter... Já vou fazer 2 vezes 10 é 20, já vou passar para a esquerda. Então, fica 20h é igual a V0x ao quadrado. Só que o V0 é 6,7 ao quadrado. Ou eu posso também colocar assim, que é 30 dividido por raiz de 20 ao quadrado. Então, o h é igual a 30 ao quadrado é 900, dividido por raiz de 20 ao quadrado é 20, vezes 20, porque eu passei esse 20 para cá dividindo. Então, ficou 900 dividido por 400. Isso é igual a 9 dividido por 4, né? Isso é igual a 3 sobre 2 metros. A altura que a água percorre. E isso daqui está na alternativa A. Beleza? Que é a resposta desse exercício.